Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, Abacuque capítulo 2, verso 4 e Romanos capítulo 1, verso 19. Abacuque capítulo 2, verso 4 e Romanos capítulo 1, verso 17, perdão. Romanos 1, 17, Abacuque 2, 4. Abacuque 2, 4 e depois Romanos 1, 17. Abacuque 2,4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Essa palavra de Paulo é a palavra de Abacuque, quando ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Como está escrito aonde? Abacuque 2,4. Então ele faz, Paulo faz a referência a Abacuque 2,4. Veja, apesar de Abacuque não falar exatamente o que Paulo quis dizer, ou Paulo falar o que Abacuque não quis dizer, embora que também não tem nada de errado nisso, porque Paulo fundamentou a doutrina da justificação pela fé, baseado em o que Abacuque escreveu. A doutrina da justificação da fé é a base do cristianismo moderno. Por que eu falei moderno? Porque, não vamos botar moderno, vamos botar assim: a base do cristianismo reformado. A base da igreja reformada é baseada neste texto de Romanos 1,17, que foi em cima disso que Martinho Lutero, estabeleceu as suas teses, e a partir dali proclamou a reforma protestante, tá? Então a reforma protestante foi baseada em cima desse texto. Portanto, Paulo fala da doutrina da justificação pela fé, mas Abacuque fala de uma vida de fé. Eu coloquei as duas só para você entender aqui o panorama, desses dois textos, tá? Abacuque fala de uma vida por fé, porque Abacuque traz uma revelação que Paulo não fala, e ele fala uma palavra que dá um sentido muito especial ao texto. Quando Abacuque diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Paulo diz: o justo viverá por fé. Abacuque diz: mas o justo viverá pela sua fé. Tá? Isso faz toda a diferença, porque a partir daí, irmãos, ele está trazendo uma conotação de uma vida. Ele diz: o justo terá uma vida baseada na sua fé. Ok? A gente nunca pode falar de fé sem que a gente não fale o texto de Hebreus 11:1, que é a definição bíblica e clássica sobre a fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Tá? Então, o escritor de Hebreus também diz, que a fé é aquele instrumento que faz com que Deus se agrade de nós. Em Hebreus 11:6, a gente falou 11:1, no 11:6 ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário
que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, por que Deus se agrada? Ou por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque Deus trabalha justamente para nos tirar do plano material, tá? Do plano natural da vida. Porque, veja, você não vem à igreja para escutar uma palavra científica, tá certo? A igreja não é um local para eu te ensinar ciência, não é um local para eu te ensinar filosofia. Por isso que você pode ser da ciência e discordar do que eu digo, você pode ser da filosofia e discordar do que eu falo, né? Você pode ser da psicologia e discordar do que eu vou falar aqui, entendeu? Mas o que eu só falar aqui, eu vou falar baseado exclusivamente na fé. Não é exatamente porque a medicina, a psicologia, a filosofia, etc., vai tratar os assuntos do âmbito natural. Mas a gente trabalha aqui para você sair deste plano, entendeu? A igreja trabalha para você sair desse plano. Então Deus, Ele trabalha para você entrar no sobrenatural. E o sobrenatural não se acessa sem fé, entendeu? E aí a Bíblia, por isso que as pessoas querem respostas completas na Bíblia, e você nunca vai achar a Bíblia explicando tudo. Quem explica tudo é o Espiritismo. Você vai para o Espiritismo, ele explica tudo para você. Porque uma criança morre cedo, porque tudo tem explicação. Aí você vai perguntar a mim, aposte isso, eu digo, não sei. E tem escrito na Bíblia? Não. Você só precisa crer. Olha, é assim, a Bíblia diz assim, você crê? Crê. Então pronto, é um livro de fé. Então, você vem à igreja para ouvir uma palavra de fé, tá? Então, por isso que o Senhor diz assim, ó, sem fé é impossível me agradar. Por quê? Porque você vai... Veja, você vai se aproximar de Deus pelo plano físico, pelo plano natural, pelo plano normal, do que a gente vive. Irmãos, ninguém se aproxima de Deus, só se aproxima de Deus pelo plano espiritual, e só se acessa o plano espiritual pela fé. Pronto, simples assim. Então, a fé não é um sentimento, a fé é uma certeza, é uma convicção. Porque sentimentos são alterados pelos fatores externos, tá? Pelos fatores externos. Então, mas convicção não, entendeu? Porque aquilo que você acredita, nenhum fator externo, nenhuma situação na tua vida vai mudar aquilo que você acredita. Então, por isso que ele diz que a fé é uma convicção, é uma certeza das coisas que a gente não está vendo. Então, a fé não é um sentimento. Você não vai esperar, não é, ter um sentimento chamado fé, porque esse sentimento não existe. A fé, você confia ou não confia, você tem certeza ou não tem certeza. É simples assim. E essa fé, ela tem que ser diária. E essa fé, ela tem que ser diária. Eu exerci fé ontem. Entendeu? Hoje você tem que exercer a fé de hoje. Amanhã você tem que exercer a fé de amanhã. Depois da manhã você tem que exercer a fé de depois da manhã, porque a cada dia nós precisamos ter uma fé, tá? Uma fé. Lá no deserto, Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele levou o povo para o deserto e deu maná para o povo. E esse maná era o treinamento de Deus para que eles exercessem uma fé diária. Por isso que Ele disse, não guarde maná para outro dia, porque vai apodrecer.
Da mesma forma que ele dizia, no sétimo dia não vai ter maná. Entendeu? E ali ele ensinava aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Como é que no deserto a gente sabia qual era a tenda, qual era a família que não acreditava? Pelo cheiro. O que é que Deus disse? Se guardar, apodrece. Então como é que as pessoas sabiam quem é que não acreditava? Porque a casa daquela pessoa, casa eu estou falando tenda, daquela pessoa saía mau cheiro. Entendeu? Então o mau cheiro denunciava a família que não cria naquela palavra. Interessante isso. Então, existe uma fé teórica e existe uma fé prática. Tá? A fé teórica é o que todos nós conhecemos como acreditar. A fé teórica conhecemos como acreditar, que é aquilo que aceitamos como verdade pelo que estamos vendo. Tá? Então, eu acredito que isso aqui é um copo. Quem acredita que isso aqui é um copo? Entendeu? Isso é um copo. Ah, eu acredito que isso é um copo. Por que você acredita? Porque você viu. Ok? Porque você viu. Aí se eu disser assim, ó, tem um anjo aqui, ó. Aí você vai dizer assim, hã? Porque eu não estou vendo. Entendeu? Então, a fé teórica é o que se chama de acreditar. Eu acredito. Né? Eu acredito. Então, Mateus capítulo 8, verso de 23 ao 26, diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Tá? Então veja, é claro que eles acreditavam que aquela tempestade poderia parar. Mas acontece, irmãos, que a fé teórica é aquela história: eu acredito, mas não faço nada. Entendeu? A fé teórica é essa: eu acredito que o mar, Deus é poderoso para dizer ao mar, não é? Acalma-te. Eu acredito. Agora, se eu não fiz nada para que aquilo acontecesse, então isso é uma fé teórica. Eu só acredito. Existe a fé prática, que é justamente se mover, não é? Para que o sobrenatural se manifeste. Isso é a fé prática. Porque não basta você apenas saber que pode, você tem que executar aquilo. Eu fiz não era uma brincadeira, mas eu fiz algo para ensinar assim, no Café com Palavra, né? E eu botou uma enquete lá: quem acha que Deus é poderoso para descer fogo do céu? 100% disse eu acho. Aí eu disse assim: já que você sabe que Deus faz descer fogo do céu, então faça o fogo descer. Então faça aí o fogo descer. Você não sabe que Deus pode fazer? Faça o fogo descer. Porque Elias sabia que Deus é poderoso para fazer descer fogo do céu, mas ele fez o fogo descer. Entendeu? Porque uma coisa é justamente eu acreditar, outra coisa é eu fazer as coisas acontecerem daquilo que eu digo que eu acredito. Todo mundo está entendendo isso? Então, existe fé
para iniciar e existe fé para terminar. Muitas pessoas não continuam o processo no meio do caminho, porque elas só têm fé para começar. Não é? Todo mundo conhece esse negócio, né? De segunda-feira eu vou para a academia, início do ano eu vou emagrecer, né? Todo mundo sabe. E até começa, tá? E até começa. E tem gente que chega para mim e diz: apóstolo, eu estou caminhando não sei o quê. Aí eu digo para a pessoa assim, a pessoa acha que eu estou desmotivando ela. Fica calada, não é? E vai fazendo. Porque tu fez a primeira coisa, já está botando na internet, não é? Força, foco e fé. Na primeira vez que vai à academia, fica calado, deixa os teus resultados mostrarem o que você está fazendo. Na primeira já está botando isso, porque você teve fé para começar. Eu quero ver ter fé para continuar. Não é? Como a pastora Fabiana disse, acordar de 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, sair de casa de 4h30 da manhã para ir correr na chuva. Você precisa ter fé para isso. Entendeu? E aí, existe esse tipo. Aí eu vou lhe mostrar. Mateus capítulo 14, verso de 29 e 30. Mateus 14, 29 e 30. Diz assim. Ele disse, né? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, Pedro teve fé para começar, mas não teve fé para continuar e terminar. Tá? Então, quando você pedir a Deus fé, você pede fé para começar, fé para continuar e fé para terminar. Porque não adianta começar o processo e afundar no meio. Não adianta. Ainda que Pedro teve uma experiência muito superior ao dos outros, lógico, muito superior aos dos outros, tá? Mas ele poderia ter uma experiência muito maior se a fé continuasse. Ele iria andar sobre as águas, ele ia para cima e para baixo, e não só isso, ele iria andar sobre as águas outros dias também. Entendeu? Outros dias. Porque a partir do momento que Pedro afundou, não é? Ali cessou nele o acreditar que ele podia andar de novo. Porque se ele continuasse, Pedro iria andar só uma vez não, Pedro iria andar muito mais vezes. Muito mais vezes. Porque lá na frente, quando ele aprendeu outras coisas, não é? Ele entendeu que a sombra dele tinha poder para curar. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra de Pedro passava nos enfermos assim, e os enfermos eram curados. Entendeu? Eram curados. Porque ele aprendeu um processo de que a fé precisa continuar para você ficar exercendo aquele sobrenatural por todo o resto da sua vida, entende? Mas o que é que nós precisamos para viver pela fé? O que é que nós precisamos para viver pela fé? Essa é uma revelação muito, muito, muito poderosa. A primeira coisa que nós precisamos para viver pela fé é praticar a fé no individual. Veja, para grandes atos de fé, Deus nos testa com pequenos desafios de fé no nosso individual. Tá? Então, Deus só nos leva a ter uma fé pública quando nós já estamos habilitados a ter uma fé no privado. Então, para todos os grandes atos de fé, Deus já treinou esta pessoa lá no seu individual. Vou te dar dois exemplos. Existem muitos exemplos na Bíblia, mas eu quero te dar dois exemplos. O primeiro exemplo é Moisés, tá?
em Êxodo capítulo 4, verso de 1 a 8. Tá? Moisés ia exercer uma fé pública diante de Faraó, diante do Egito e diante do povo de Israel. Tá? Mas o que aconteceu? Quando ele aparece lá, a ele na sarça, Moisés disse: como é que eu vou me apresentar às pessoas? Ou seja, eu não tenho nenhuma experiência com o sobrenatural, eu não tenho nenhuma vivência com a fé, porque até aquele prezado momento Moisés nunca precisou de fé, né? A mãe dele tinha fé, a irmã tinha fé, mas Moisés não, porque ele foi criado como uma pessoa normal, né? Nos filhos de Faraó, estudando lá no palácio e etc. Depois mata um egípcio, depois foge, vai cuidar das cabras de Jetro no deserto. Então ele nunca precisou de fé até aquele momento. Então ele não sabia como operacionalizar a fé. Aí o que Deus faz? Deus faz um treinamento com eles, né? Pega a vara, solta no chão, treinamentozinho, entendeu? Fazer aquele aquecimento para o que ele iria viver. Aí ele disse: pega a vara. Ele soltou a vara, agora a vara virou cobra. Agora pega a vara de novo. Ele pegou a cobra, a vara virou vara. Bota a mão dentro da roupa, botou, tira agora, estava cheio de lepra. Bota a mão de novo. Quando tira, agora está curado, pronto. Treinou, vá-se embora. Entendeu? O curso intensivo de fé, tá certo? Fez um curso intensivo de fé ali. Por quê? Porque ele não poderia exercer uma fé pública se ele não conseguisse vencer, ou não conseguisse exercer a sua fé no privado. E tem muitas coisas, muitos desafios de fé que acontecem só conosco individualmente, que se a gente não vencer esses desafios, a gente não estará habilitado para exercer a nossa fé no público. Quer ver um outro exemplo? Davi. Eu posso trazer muitos exemplos aqui, de Elias, né? Muitos exemplos, mas Davi, 1 Samuel capítulo 17, verso de 34 ao 36, né? Quando Davi chega lá e soube da história do filisteu, não é? Afrontando o Deus de Israel, o exército de Israel, diariamente, ele disse: eu vou lutar com esse homem, eu vou lutar com esse homem. Ali não foi sentimento, ali foi certeza, entendeu? Vou lutar contra ele e vou vencer. Aí ele disse: não, peraí, tem que ir o rei é que tem que dizer que você vai ou não. Chega no rei, o rei diz, não é? Você não é soldado, você não tem experiência com arma, você não tem treinamento no exército, então como é que você vai lutar com esse filisteu? Ele disse: eu já destrocei um leão e um urso com as minhas próprias mãos, ou seja, eu já fui treinado nos exercícios particulares de fé. Agora eu estou habilitado a exercer a minha fé de forma pública. Então como é que a gente vive por fé, irmãos? Como é que a gente vive por fé? Exatamente assim, não é? Praticando a fé no individual. As coisas acontecem na tua vida, entendeu? Não é para te destruir, não é para desviar você, não é para arrebentar você, é justamente para treinar a tua fé no individual. Não é para você estar chamando os outros: vem me ajudar. Porque o que eu vejo hoje, irmãos, as pessoas hoje não conseguem se... Deus estivesse procurando aí um Davi nos dias atuais, ia ser bem difícil de achar, porque o povo hoje não consegue viver suas lutas no privado. Tudo que acontece a pessoa bota nas redes sociais. Entendeu? Irmã, ore por mim, vença a tua fé, irmão. Tudo tem que dizer não, se não tiver, olha, chame a igreja para orar. Sem problema, mas você tem situações que é para você vencer, não é para a igreja orar por você, é para você vencer com a sua oração.
É para você vencer com a tua fé. Porque senão você nunca vai estar habilitado para vencer grandes batalhas. Você nunca vai ser habilitado a vencer gigantes se você não conseguir no teu privado vencer o leão e o urso. E se fosse hoje, era a pessoa lutando com o leão e filmando assim, ó. Irmão, ore por mim. Liga para o meu líder. Liga para a minha líder. Liga para o apóstolo. Não, é para você vencer o seu leão sozinho. Porque para a gente viver por fé, a gente tem que praticar essas pequenas lutas no nosso individual. Mas as pessoas hoje parecem que não sabem lutar sozinho em nada. Não sabem exercer a sua fé sozinho em nada. Tudo tem que ter cercado de um monte de gente para vir me ajudar. Não, é para você vencer. Se você não conseguir vencer essas lutas, irmãos, as batalhas que são públicas, você não vai ter habilitação para isso. A segunda forma que a gente pode fazer para viver pela fé é se mover pelo sobrenatural. Veja, não é saber que o sobrenatural existe, é aprender a operá-lo. Entende? São justamente os nossos passos de fé. Os passos de fé é justamente quando eu me lanço naquilo que é impossível e venço. São os meus passos de fé. Mas eu tenho que botar o pé para Deus botar o chão. Porque para você se mover no sobrenatural, Deus não bota o chão para você botar o pé. Você bota o pé para Deus botar o chão. Você pisa no vazio, crendo que quando você botar o pé, Deus vai botar o chão na hora que você botar o pé. Você está entendendo isso? Isso é se mover, tá? Então, é exatamente, veja, não tem outra forma de você aprender a viver pela fé, a não ser exercendo a fé. Não tem outra forma, irmãos, a não ser operando pela fé. Porque todas as vezes que você quiser viver o sobrenatural, Deus tem sempre uma palavra para você, dizendo, venha. Pedro disse, se és tu mesmo, manda que eu vá, andando sobre as águas. Jesus disse o quê? Venha. Deus nunca vai dizer, não venha não, você é um bichinho, você é um coitadinho. Não, você é novo convertido. Né? Você é novo convertido, né? Não, você nem leu a Bíblia ainda, nem fez um curso de teologia. Não, todas as vezes que a gente quiser exercer a nossa fé, todas as vezes que a gente quiser operar no sobrenatural, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, você sabe, a maior alegria do Senhor é ver a gente andando sobre as águas. Você sabe que Jesus estava alegre com Pedro ou com os que ficaram no barco? Me diga. Pedro, entendeu? Pedro, ele estava ali com fé. Você lembra o Hebreus 11:6? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele se agrada, Deus se alegra aqueles que estão usando a sua fé. Então, quando você quer operar no sobrenatural, o Senhor vai sempre dizer a você, venha. Venha, Ele sempre vai dizer uma palavra para você, venha. Pode vir. Pode vir. Entendeu? É justamente fazer a engrenagem do sobrenatural funcionar. Tá? Quando você aprende o mecanismo do sobrenatural, então, irmãos, você não fica limitado mais. Eu gosto muito desse texto, já preguei 500 mil vezes, de 2 Reis capítulo 13, verso de 17 a 19, quando o rei Jeoás vai atrás de Eliseu, querendo uma palavra de vitória, porque ele iria guerrear contra os assírios. E Eliseu diz, pega o arco, ele pegou, retesa o arco, ele retesou, atira a flecha. Aí Eliseu diz, flecha da vitória do Senhor. Pega o arco, ele pegou, atira a flecha.
Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Agora pega o arco e atira. Ele foi e atirou 3 vezes. E diz a palavra do Senhor que o homem de Deus se indignou muito. Eu acho que é assim que Deus nos vê. Eu acho que é assim que Deus se sente conosco, sabia? Eu acho que é assim. Olha, irmão, Deus nos ensinando, né? Deus nos ensinando. Pega o arco, atira a flecha, a gente atira. Olha, essa é a flecha da vitória, entendeu? Entendeu? Entendi. Pega o arco de novo, atira a flecha. Flecha da vitória do Senhor, entendeu? Entendi. Agora atira. 3. Ai, ô bicho burro. Por que se indignou? Porque a Bíblia é poética, irmãos. A Bíblia é poética. E Eliseu não era um rapaz muito polido. Certo? Eu estou errado ou não? Não era um rapaz polido. Entendeu? Porque o pessoal, os meninos começaram a chamar ele de calvo, de careca. Entendeu? Ele chamou o urso lá e o urso comeu os meninos. Então, eu estou certo, tá? De dizer que ele chamou de burro. Ô jumento, ó burro, eu não te ensinei que isso é flecha da vitória do Senhor. Porque a gente está falando com as pessoas, elas dizem, está entendendo? Então faça. Aí faz tudo errado. Não é assim? Aí, não dá no nervo, irmão? Dá. Pronto. É o que aconteceu aqui. Pronto, simples assim. Eu traduzi na realidade de hoje. É o que aconteceu aqui. Entendeu? Por quê? Porque Eliseu ensinou o rei Joás a operacionalizar no sobrenatural. Olha, é assim que opera no sobrenatural, entendeu? Você crê que cada flecha dessa é uma vitória. Entendeu? Entendi. 3 flechas. Então viver por fé é justamente aprender a operar, se mover no sobrenatural. A outra coisa é que viver por fé é se antecipar às situações. Viver por fé é se antecipar às situações. É atuar para que as situações não aconteçam. Viver por fé é quando você desfaz as coisas antes delas acontecerem. Viver por fé é quando você desmonta o plano do diabo antes dele ser executado. Viver por fé é o Senhor, não é? Fazer com que você desbarate o plano do inimigo antes de aquilo dali se tornar realidade. Porque eu já ensinei aqui que quem se antecipa governa. Entendeu? E nós governamos as regiões celestiais quando nós nos antecipamos às ações malignas. Porque o diabo teme essas pessoas. Tu já pensou, o diabo já tramando e tu já desfazendo? Ele diz, como é que eu posso com esse cara aí? Quer ver isso na Bíblia? Está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso de 8 a 12. 2 Reis, capítulo 6, verso de 8 a 12. Presta atenção nisso, presta atenção o que é se antecipar espiritualmente, né? Se antecipar espiritualmente. Presta atenção. O rei da Síria fazia guerra contra Israel. E, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão escondidos ali. O rei de Israel então enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, mas 2 vezes. Então, tendo-se perturbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fazeis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, quem é o X9?
né? Quem é o caboeteiro que está entregando os nossos planos? Aí respondeu um dos seus servos: olha, ninguém, ó meu rei, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, tá? Ele estava na Síria, o profeta Eliseu estava em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei, falando alto, falando besteira, falando, né? A pessoa fica conversando sozinho. Amanhã eu vou botar o acampamento ali. Quando o rei de Israel passar, eu faço um cerco e destruo o exército dele. Eliseu, lá em Israel, sabia o que o rei dizia. Chegava lá para o rei de Israel e disse: ó, não passa por ali, porque tem um acampamento dos sírios. O que é isso? Se antecipar pelo sobrenatural às ações do inimigo. Você acha que isso é possível na sua vida? Acha ou não? Pois é. E aí, como você faz isso? Como você faz isso? Prática: orando. E a gente não ora, e esse é que é o problema, que as pessoas usam a oração só para consertar e nunca para prevenir. As pessoas só oram para remediar, né? Para consertar o errado. Por quê? Porque não se antecipou. Né? Não se antecipou. Aí o que acontece? O diabo bota uma armadilha para a pessoa. Ai, Senhor, e agora? Vem me socorrer. Porque você não orou antes para Deus te mostrar que aquilo dali ia acontecer? Porque você não orou para o Senhor te revelar? Porque isso é viver por fé. É você se antecipar às ações do inimigo. Está o diabo tramando lá e Deus dizendo a você. Deus te dá sonho. Entendeu? Deus te dá sonho. Tem gente que ora por mim. Apóstolo, eu orei para eu tive um sonho com o Senhor. E o sonho... E você fez o quê do sonho? Você orou, orei, então pronto, acabou. Vai para casa. Tanta gente chega, você orou, porque quando o Senhor dá sonho, não é dizendo que vai acontecer, é te antecipando o que o diabo está querendo fazer, irmãos. Aí você ora e desfaz aquilo e vai dormir, porque Deus já te avisou. Agora, se tu não ora, ignora aquilo, aí é bronca. Aí é bronca. Aí o Senhor vai dizer: eu te avisei antes. Eu te avisei antes. Isso é viver por fé. Viver por fé é construir um edifício na fé. Viver por fé é construir um edifício na fé. Veja, é você construir uma estrutura em cima de uma base. Em cima de um fundamento. Tá? Em cima de um fundamento. Então, você faz um alicerce. A partir dali, você vai construir um edifício. Tá? Essa construção é justamente o edifício que você constrói em cima da fé. Eu gosto muito do texto de Judas. Judas é um livro que só tem um capítulo e poucos versículos. Mas se você for estudar cada versículo do livro de Judas, é um livro que fica antes de Apocalipse. Só tem uma página aí na tua Bíblia, só tem mas é um negócio tão poderoso, tão tremendo. Cada versículo daquele dali dá uma ministração, dá um seminário, dá um congresso, cada versículo daquele. E aí eu gosto muito desse Judas 1:20, que ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que é que ele estava dizendo, irmãos? Ele estava dizendo, e esta palavra edificar é do grego epicodomeu, que quer dizer construir sob, edificar para terminar uma estrutura da qual a fundação já foi colocada. Entendeu?
Obrigado. Você é um menino bonito da Cebola, não? Não sei o que tem pais feios para fazer filho bonito. Vê, Gabi, Rafa, tudo lindo agora os pais. Então, ele está dizendo ali que esta palavra, edificando-os na vossa fé santíssima, esta palavra significa construir e edificar para terminar uma estrutura da qual a fundação já foi colocada. Então veja, edificando na vossa fé santíssima não é a gente aplicar a fundação já está posta. Paulo diz em 1 Coríntios 3, 10 e 11 assim, segundo a graça de Deus que já me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual está posto, que é Jesus Cristo, tá? Então Paulo diz, eu lancei o fundamento já está posto, então a gente não vai fazer fundação mais, a gente vai construir um edifício de fé. Por isso que ele diz, edificando na vossa fé santíssima. Ou seja, você vai construir uma estrutura de fé. Uma estrutura de fé é uma construção espiritual que não se desmorona com as situações. Entendeu? É justamente a estrutura da sua vida que é firmada naqueles pequenos atos de fé. Você lembra que eu comecei dizendo? Aqueles pequenos atos individuais de fé formam um edifício de fé. Quando Davi foi lutar contra o gigante, ele já tinha um edifício de fé construído. E esse edifício de fé não se abalou quando veio o gigante. Entendeu? Quando ele viu o gigante, ele disse, eu consigo vencer, deixa eu ir lá, que eu resolvo esse negócio. Baseado em quê? Em uma estrutura que já tinha sido montada por aqueles pequenos atos de fé, de matar o leão, de matar o urso, entendeu? Esses pequenos atos de desafios, esses pequenos treinamentos individuais de Deus, vai nos fazendo ser um casca grossa. Tá? Quando a gente passa por alguns problemas na nossa vida, aí daqui a pouco vem um problema, então faz o quê? Menino, isso é besteira. O povo que não está de fora diga, o quê? Estou desesperado. E você? Não, cara, isso resolve, isso é besteira. Bobagem é essa? Um gigantezinho de 3 metros. Acho que tem uma lança tamanho de um eixo de um tecelão. Que besteira é essa? E vocês estão com medo desse negócio? Estão com medo disso? Um cara de 3 metros de altura só. Besteira de vocês. Deixa lá. Aí o gigante disse, eu sou cachorro, é para você vir com pau e pedra? Ele disse, você vem com lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que é isso, irmão? É sentimento? Não, é convicção. Isso é convicção. Mas aquilo dali era baseado em uma estrutura, edificando a vossa fé santíssima. Tá? Edificando sobre a vossa fé santíssima. Ou seja, é através da fé que a gente vai construindo uma estrutura na nossa vida, que a gente consegue enfrentar desafios maiores. Por quê? Porque o Senhor nos dá desafios progressivos. Abrir o Mar Vermelho foi um progresso das coisas que aconteceram desde do Monte Sinai, entendeu? Do Monte Horebe, perdão, que veio ali na sarça ardente, que veio ali passando, ele foi progredindo, veio ali, depois isso, depois passa as pragas, depois tira o povo, aí chega lá, abriu o Mar Vermelho, mas veja que veio uma construção. Começou jogando o cajado no chão e depois pegando o cajado de volta. Começou ali, para depois abrir o Mar Vermelho. Entendeu? Porque ele construiu um edifício de fé. Ele construiu um edifício de fé. E quanto mais construímos, mais casca grossa a gente fica.
Entendeu? Mas casca grossa a gente fica. É justamente aquela pessoa experimentada que mantém a calma diante de grandes desafios. Por que a pessoa está calma? Porque ela sabe que ela tem estrutura para vencer esse desafio. Mas começou com tijolinho, foi subindo, foi subindo, foi subindo. A cada atitude de fé que a gente vai vivendo, isso é uma vida de fé. Isso é uma vida de fé. E o Senhor também vai nos dando desafios proporcionais a este edifício que a gente constrói. Quando você tiver um prédio do tamanho do Empire State, entendeu? Você está desafiando o inferno, os demônios, não é? Desafiando Lula, essas coisas. Então, é assim que a gente vive. A outra é acumular experiências de fé. Veja, acumular experiência de fé é o que a Bíblia chama da verdadeira riqueza do cristão. A verdadeira riqueza do cristão é o acúmulo, porque o que é uma pessoa rica? Aquele que acumulou dinheiro. Está correto ou não? Não é isso? Uma pessoa rica financeiramente não é aquele que acumulou dinheiro, que acumulou riqueza. Ele foi acumulando, seja por negócios, investimentos e etc. Mas ele foi acumulando, tornou ela rica. Tá? A fé é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que uma pessoa pode ser pobre de dinheiro e rica de fé. Entendeu? Pobre de dinheiro e rico de fé. Quem diz isso não sou eu não, é Tiago. Tiago capítulo 2, verso 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entendeu? O que é isso, irmãos? Porque, e aí é que vê, o problema dos pobres é que eles se acham miseráveis espirituais. Entendeu? Você deveria aproveitar a sua pobreza financeira para se transformar um rico na fé. Porque o rico na fé tem muito mais do que o rico de dinheiro. No entanto, o pobre de dinheiro se desvaloriza, porque ele é pobre de dinheiro. Porque se você fosse pobre de dinheiro, mas vivesse pela fé, você seria rico pela fé, e você teria coisas que o dinheiro não pode comprar. Você está entendendo essa palavra? Você teria coisas que o dinheiro não pode comprar. Porque uma pessoa, não é, rico de fé é aquele que acumula atos de fé. É aquele que sai acumulando. Entendeu? Então, Davi, quando chegou para lutar com o gigante, ele era o quê? Rico de fé. Entendeu? Ele não tinha arma, treinamento militar, né? Saul até tentou. Leve aqui o meu escudo. Ele vestiu aquele negócio, quase que ele não saía do lugar. Não, tira esse negócio daqui. Mas ele era um homem rico, extremamente rico de fé, porque ele tinha atos de fé que ele foi acumulando. É o patrimônio do cristão, são os atos de fé individual. As lutas que você vence sozinho, você adquire um patrimônio. Entendeu? Um patrimônio que te faz rico de fé. Rico de quê? De experiências de fé. Ricos de experiência de fé. Para quê? Para justamente, não é, ativar o sobrenatural na hora que o teu dinheiro não dá para comprar. É por isso que quando a gente fala aqui de finanças, muita gente trava. Muita gente trava. Por quê? Porque os olhos dessas pessoas estão exatamente na sua pobreza.
E aí, irmãos, você imagine se a gente tivesse um presidente no Brasil, isso não estou falando de partido A, partido B, não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo, se tivesse um presidente do partido, um presidente do Brasil, seja de que for, independente, tá? Não, isso tem nada a ver. Mas que trouxesse para a população isso. Ao invés de dizer, vocês são miseráveis e vão continuar miseráveis. E vão continuar dependendo do dinheiro que eu dou para vocês. Tu imagine, né? Se a gente pegasse esse povo e dissesse assim, pela fé, nós vamos mudar essa nação. Entendeu? Cada um com as suas experiências pessoais de fé. Nós vamos enriquecendo e vamos fazer com que esta nação saia desta porcaria que é. Você imagine isso. O quanto o Brasil, onde o Brasil poderia chegar. Mas ao invés disso, o que reina é a cultura do coitadinho. Você não é pobre não, você é um bichinho. Ah, você é um coitado. Não, você não. Não, você não pode não. De jeito nenhum. Não pode, né? Porque os ricos de fé conquistam mais do que os ricos de dinheiro. Porque os ricos de dinheiro só têm dinheiro. E os ricos de fé têm o sobrenatural. E o sobrenatural é qualquer coisa, inclusive dinheiro. Mas é qualquer coisa, até o que o dinheiro não pode comprar. Sim. Quem está entendendo essa palavra? Como eu disse, essa palavra para mim foi assim, uma das mais fortes para mim. Não sei para você. Porque como eu digo sempre no café com palavra lá, eu ministro para mim. Quem quiser receber, receba. Café com palavra, eu digo isso, eu estou ministrando para mim ali, ó. Você está do outro lado ali, quem quiser receber, fique à vontade. Então, essa palavra foi para mim. Cada um que quiser receber, que receba, irmão. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque essa vida de fé vai fazer com que o que dizem que você não pode, você vai poder. O que dizem que você não consegue, você vai conseguir. Não é? O lugar que dizem que você não pode chegar, você chega. As coisas que dizem que não pode acontecer, você vai fazer acontecer. Porque o Senhor nos chamou para viver esta vida. E você não vem para a igreja para viver outra vida não. Você vai aqui, você tem que aprender a viver esta vida. Você aprende a viver a vida deste mundo na faculdade, na escola. Mas na igreja você aprende a viver o sobrenatural. Entendeu? Porque o Senhor quer que a gente viva isso. Por isso que Ele disse, o justo viverá pela sua fé. E aí é tremendo porque Abacuque traz esta realidade centralizada em cada um, tem a responsabilidade sobre si. Você não vai viver pela fé do seu marido, pela fé da sua esposa, pela fé do seu filho, pela fé dos seus pais. Você vai viver pela sua. Você não pode viver pela fé de ninguém. Você tem que viver pela sua fé. Porque esta fé, ela é individual, ela não é coletiva. Porque você vai, ainda que você possa exercer a fé coletiva, mas você não chega lá. Antes de você chegar lá, Deus já te treinou muito na sua fé individual. Quando você estiver habilitado a vencer o leão e o urso, o Senhor te leva para vencer um gigante na frente de todo mundo. Mas o leão e o urso ele venceu no pasto, quando não tinha ninguém vendo. Ninguém vendo. E é interessante, irmãos, porque os nossos atos de fé, ninguém duvida. Porque, veja, Saul poderia dizer, deixa de conversa, tu está vendo que tu vence um leão e um urso? Um bicho, um mago desse, lanzudo, não é? Porque Davi era assim. Vê no texto diz.
não é? Ruivo. Era um sarará, irmão, Davi. Davi era um sarará. Lanzudo, não é? Cuidador de ovelha. Aí vem para Davi, ou vem para Saul, olha, deixa eu vencer esse gigante. Qual é a tua experiência, boy? Não, eu já venci o leão. Oxe, sai para lá. Com um esqueleto de grilo desse, tu vai vencer quem? Deixa de conversa. Mas veja, as vitórias da fé é extraordinária. Porque a palavra dele, Saul, não questionou nada, irmão. Disse, não, vá. Eu já venci. Ele podia estar mentindo ali, não podia? Ele não estava, mas ele não poderia mentir. Mas a palavra, irmãos, de uma vitória de fé, quando você conta esta vitória, o coração das pessoas são transformadas. Por isso que foi isso que Jesus mandou contar para as pessoas. Conta para as pessoas as suas pequenas vitórias de fé, que vai tocar o coração delas. Aí ele disse, traduzindo isso, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que é que ele estava dizendo? Conta para as pessoas as tuas vitórias individuais de fé. Conta para as pessoas as tuas vitórias, porque as pessoas vão acreditar no que você vai dizer. Ninguém vai dizer assim, prova. Ninguém vai dizer assim, prova aí que você fez. Cadê a prova? Cadê a cabeça do leão? Cadê a foto do urso morto? Né? Cadê a selfie? Matando o urso. Não. A palavra de Davi foi certeira no coração de Saul. E Saul disse, vá. Interessante porque Saul não deixou nenhum dos guerreiros preparados dele ir. Mas o menininho que chegou com uma conversa fiada de que matou o leão e o urso, ele disse, vá. Vai. Se lembra que eu falei? Todas as vezes que você disser, Senhor, eu quero operar no sobrenatural, Deus vai dizer o que para você? Saul, deixa eu ir lá. Saul disse, vá. 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 Deus sempre vai dizer a você, vá, faça. Senhor, eu quero tomar uma atitude de fé aqui. O Senhor, vá. Entendeu? Entendeu? Por isso que quando você quer tomar uma atitude de fé, ninguém te segura, irmão. Ninguém te segura. Porque você vai fazer. Você vai fazer. Porque não é um sentimento, é uma certeza. É uma certeza. Não é um sentimento, é uma certeza. É a certeza das coisas, a convicção dos fatos que não se vê. Nunca você vai ouvir um não de Deus quando você quiser operacionalizar a fé. Você entendeu essa palavra de verdade? De verdade mesmo. Fique de pé então.